Bem, pessoal, esse vídeo é um vídeo explicativo sobre o respirador da Draeger Oxlog 3000. Nele nós iremos abordar como iniciar o respirador e o comando de alguns parâmetros. Nas unidades de suporte avançado, esse respirador fica acoplado a esse dispositivo, que serve para fixá-lo de forma segura e evitar trepidação. Em uma das faces laterais do respirador, nós temos um organograma de como é montado a conexão do tubo à traqueia. Na outra face do respirador, nós temos a saída de gás, a entrada de gás e a fonte de energia. Essa é a conexão padrão da traqueia do respirador ao tubo. Tá? Nessa extremidade nós acoplaremos o tubo e nessa outra extremidade a conexão da traqueia. Então nós temos uma conexão maior que vai ser acoplada aqui e essas duas conexões menores, tá? Uma no menor orifício e a outra no maior orifício. Sempre ao terminar de estabelecer esse parâmetro aqui, nós devemos também prestar atenção para essa válvula aqui. Observe aqui que nós temos um risco e um orifício, tá? Eles têm que estar sempre alinhados, porque isso pode ser um dos motivos do mau funcionamento do equipamento, tá? Pode desligar? Após a montagem do circuito, a seguinte configuração fica na lateral do aparelho: cabo de energia, a entrada de gás, a saída de gás e aqui nós temos os sensores. Aqui é o display central do respirador Oxlog 3000. Nós temos esse botão, que é o botão de liga e desliga do aparelho. E ao lado dele, nós temos essas duas luzes verdes, tá? Que demonstram que o respirador está acoplado à tomada e que a bateria está carregada. Então, sempre que essas duas luzinhas estiverem verdes, significa que eu estou com carga total no respirador. Se uma delas aparecer vermelha, é necessário a verificação do que está acontecendo de errado. Ao ligar o respirador, ele sempre vai fazer uma versão autoteste, onde todos os parâmetros serão verificados. O nosso respirador Oxlog 3000 está configurado para atuar inicialmente no módulo IPPV. Tá? Vamos falar um pouco agora sobre os módulos ventilatórios desse aparelho. O IPPV é um módulo ventilatório onde eu tenho o volume ciclado a volume, onde o ritmo mandatório é dado ao paciente. Ou seja, esse paciente tem que estar bem sedado, tá? Esse ritmo aqui, geralmente esse módulo, é feito naqueles pacientes onde a gente vai realizar transporte, tá? Ou se não, aqueles pacientes onde a gente necessita que fiquem bem sedados, tá? Ele não permite que o paciente tenha drive, ok? O segundo ritmo desse aparelho é o SINV, tá? O SINV é uma ventilação montatória intermitente sincronizada com o paciente. Ou seja, nesse ritmo, o paciente pode fazer incursões respiratórias, ou seja, ele pode entrar naquele ciclo respiratório e o aparelho vai estar respeitando essa entrada ventilatória do paciente. Quando o paciente não tiver drive, o respirador o fará por ele. Os outros dois ritmos são ritmos de ventilação não invasiva, que normalmente no pré-hospitalar nós não fazemos uso, pois não temos máscara para acoplar, que seria o CPAP, que é usado em muitos casos de edema agudo, né, onde nós temos pressão inspiratória, e o BIPAP, onde nós temos pressão tanto na ins quanto na is. Nesses dois casos, em situação de Covid-19, a gente não indica, tá? Porque as autoridades têm indicado não usar ventilação não invasiva, no caso pressão positiva, nesses pacientes. Vamos fazer aqui a demonstração da calibração do aparelho para o módulo respiratório IPPV.
Nessa barra inferior, nós temos 4 parâmetros, que seriam o volume total, a frequência ministrada ao paciente, a pressão máxima e o fluxo máximo de oxigênio, tá? Ou FiO2. Vamos falar um pouco sobre o volume total. Esse aparelho é extremamente explicativo, pois aqui nessa barra lateral, ele te dá uma previsão de quanto de volume é dado para cada faixa etária do paciente por quilo, tá? Então, por exemplo, de 5 a 15 quilos, ele recomenda essa faixa verde. De 15 a 40, essa faixa azul. E para adultos maiores de 40 quilos, essa faixa amarela. Então, ele é muito explicativo. Lembrando que não devemos dar mais que 8 ml por quilo para os pacientes, tá? A barra seguinte, o botão seguinte, é a frequência média dos pacientes. Geralmente, para pacientes adultos, nós trabalhamos com frequências de 12. Para criança, geralmente as crianças têm uma frequência respiratória maior, nós vamos trabalhar com frequências maiores. Pressão máxima. Geralmente, nesse aparelho, a configuração padrão costuma ser em torno de 30, tá? Para pressão máxima. E a FiO2, conforme a saturação do paciente, vai ser escolhida aí pela equipe, tá? Normalmente, após a intubação, trabalhamos com FiO2 de 100%. Também que podem ser ajustados, no caso desse respirador, seriam a questão do disparo, a PIP, a relação INS-IES e o tempo de platô, tá? Todos esses parâmetros, eles vão ser manejados através desse botão giratório, tá? Então, por exemplo, o disparo, né? Se assim desejar, o disparo ficar desligado, clica e vamos desligar o disparo. Se quiser ligar, é só girar novamente. Aqui no caso, vamos deixar desligado. A PIP. Então, a PIP média nossa, fisiológica, é em torno de 8. Mas nesses pacientes intubados, normalmente a gente começa com a PIP de 5 a 6, tá? Então, nós vamos colocar esse quadradinho em cima, vamos apertar e aumentar ou diminuir a PIP conforme achar necessário a escolha de cada médico. Muito bem. Relação INS-ES, né? Inspiratória, tempo inspiratório para tempo expiratório. Clicamos, geralmente a relação média é 1:2, tá? Então a gente configura aqui, ó. Pronto, 1:2 e confirma nesse botão rotatório. Tempo de platô, muitas vezes a gente pode deixar em torno de 20 a 30 também, tá? Aqui embaixo ele vai te dar litros por minuto, o fluxo, tá? Que é uma relação muito importante. Muito bem, terminado de fazer todos os parâmetros, nós iremos clicar e o respirador automaticamente já vai começar a ciclar. Essa barra também nos dá a configuração de como está a bateria do respirador. Então ela é sempre importante a gente estar observando, tá? Esse módulo aqui. Todas as vezes que o alarme estiver ligado, basta clicar no botão de reset, que é esse botão onde tem esse sininho, tá? Com uma cruz aqui. Pronto, o alarme vai parar de ser acionado.